Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Lógica na Mente. O universo opera com base em constantes físicas fundamentais, como a constante gravitacional, a constante de Planck, a constante cosmológica. Pequenas alterações em uma dessas constantes tornariam o universo inabitável. Por exemplo, se a força nuclear forte fosse um pouco mais fraca, os prótons e nêutrons não se uniriam, impossibilitando a formação de elementos químicos como carbono e oxigênio, essenciais para a nossa vida. O ajuste fino sugere uma finalidade implícita na estrutura do universo. A filosofia teleológica, defendida por Aristóteles e mais tarde por pensadores modernos como Thomas Nagel, argumenta que a ordem observada no universo não é meramente aleatória, mas aponta para uma causa ou princípio imanente. O princípio antrópico afirma que o universo deve possuir propriedades que permitam a existência de observadores conscientes, já que estamos aqui para observá-lo. O ajuste fino pode ser visto como uma evidência de que o universo foi configurado para possibilitar a vida. O próprio Albert Einstein reconhecia que as leis fundamentais da física refletem uma ordem profunda e inteligível. Para ele, a existência de uma ordem tão precisa e inteligível era um dos maiores mistérios do cosmos. Stephen Hawking reconheceu que condições iniciais do universo pareciam ajustadas com precisão. Ele observou que, mesmo sem apelar para uma inteligência superior, o ajuste fino é uma questão científica e filosófica que não pode ser ignorada. O astrônomo Fred Hoyle, conhecido por seu ceticismo em relação a Deus, afirmou que a probabilidade das propriedades do carbono terem surgido por acaso parecia um golpe deliberado, sugerindo que o universo foi ajustado. Por outro lado, Thomas Nagel argumentou que a natureza da consciência e a ordem do universo indicam algo mais profundo do que explicações puramente materialistas, embora ele rejeite uma visão religiosa tradicional. A existência de um universo com leis e constantes ajustadas de forma tão precisas é uma forte indicação de uma ordem imanente que permite a existência da matéria e da vida. Mesmo sob perspectivas naturalistas, o ajuste fino sugere que há algo profundamente extraordinário sobre as condições que sustentam o universo, promovendo debates entre a ciência e a filosofia e a própria espiritualidade. A constante cosmológica, como falamos anteriormente, controla a aceleração da expansão do universo. Se o valor de A fosse apenas ligeiramente diferente, o universo teria colapsado ou expandido rápido demais para permitir a formação de estrelas e galáxias. A precisão necessária é de 1 parte em 1.120.000.000 elevado a 120. A força nuclear forte mantém os prótons e nêutrons unidos no núcleo atômico. Se fosse mais fraca, o hidrogênio seria o único elemento estável. Se fosse mais forte, elementos como o carbono e o oxigênio não existiriam. Já a força nuclear fraca regula reações nucleares no Sol. Um pequeno ajuste impediria a geração de energia necessária para sustentar a vida. Se a gravidade fosse mais forte em relação à força eletromagnética, estrelas de baixa massa não poderiam se formar. Se fosse mais fraca, estrelas massivas não explodiriam em supernovas, o que impede a disseminação de elementos pesados necessários para a vida. O processo, por exemplo, de formação de carbono por fusão em estrelas, chamado processo triplo alfa, depende de um equilíbrio delicado entre forças nucleares e eletromagnéticas. Fred Hoyle destacou que as condições para a produção de carbono são tão específicas que parecem ajustadas.
Chega a ser louco pensar que a existência de um universo onde partículas subatômicas se organizam em átomos que formam moléculas e estruturas biológicas capazes de ter consciência desafia explicações. Esse fenômeno aponta para uma ordem emergente altamente precisa, desde o nível quântico até o macroscópico. E ao meu ver, meu amigo, esses exemplos científicos e empíricos sugerem que o universo possui características extraordinariamente ajustadas e inteligíveis. A lógica que sustenta o ajuste fino do universo aponta para uma necessidade de uma causa inteligente, ou um princípio subjacente que explique a precisão das leis naturais e das constantes físicas. A existência do universo com propriedades tão específicas não podem ser reduzida a meros eventos aleatórios, porque a chance de o universo ter surgido com todas as constantes ajustadas de forma a permitir a vida é infinitesimal. Roger Penrose calculou que a probabilidade de um universo funcional surgir por acaso é de um número além de qualquer compreensão intuitiva. A ordem matemática no universo, descrita pelas leis como a gravitação de Newton e a relatividade geral de Einstein, é um testemunho da inteligibilidade e a previsibilidade do cosmos, como afirmou Eugene Wigner. Irracional eficácia da matemática sugere uma ordem subjacente. O universo não apenas existe, mas parece projetado para produzir e sustentar formas de vida conscientes que podem compreendê-lo. Isso transcende explicações materialistas puras, que falham em lidar com a origem dessa ordem.